Seja bem-vindo aqui a mais uma live, eu sou o Oliver e hoje nós iremos continuar o que nós falamos ontem sobre a beleza salvará o mundo, correto? Ontem nós estávamos falando sobre o problema dos passadistas, né, e dos modernos, que um não quer criar diálogo com o outro, correto? Tudo bem, Cristi? Como é que você tá? Na hora certa dessa vez, hein? Terça-feira, hein? Quase eu nunca tô aqui de terça-feira, mas como não teve podcast já com a gente continua aqui a nossa aula, correto? Então, o que nós falamos ontem aqui, só para dar um resumo de menos de um minuto, certo? Então nós temos dois grupos, não é? Temos os passadistas, né, que são aqueles, não, é só o que foi criado na Idade Média, século XVIII para trás, o que se importa, né? O que importa. E os conservadores que só quer saber de falar de política no presente momento. Enquanto isso, existe um gap aí, né? Um vácuo, por assim dizer, um espaço sobrando, né? Tudo bem, Thiago, Grace, Davi, Decouto, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Qual que é? É a cultura popular, correto? Por quê? A cultura popular, ela é meio que negada, de certa forma, né, pelos conservadores, né? Eles às vezes se importam muito mais com a cultura antiga ou de falar em política para poder salvá-la, mas a cultura popular fica, vamos dizer assim, refém da esquerda. E aí o que acontece? É aí que a esquerda consegue dominar mentes e corações através, vamos dizer assim, da hegemonia esquerdista. Então você vai ver isso nas novelas da Globo, nos filmes da Netflix, Hollywood, né, na literatura mais popular, assim, para você, aquelas literaturas que você lê no banheiro, sabe? Ou, enfim, tem gente que não lê só literatura popular no banheiro, lê também literatura clássica, né? Não que eu veja algum problema em relação a isso, né? Então você tem um gap, certo? Então é o seguinte, o que acontece, né? O que eu vejo muita gente falando por aí é o seguinte, não. Então nós temos que combater a arte de esquerda, não é? Com uma arte de direita. Presta atenção. Temos que combater uma arte de esquerda, né? Temos que combater a arte de esquerda com uma arte de direita. Eu já vi muita gente falando isso, né? Mas será que essa formulação está correta? Né? Essa pergunta ou essa afirmação é condizente com aquilo que nós estamos propondo, com a ideia de uma vida intelectual, com uma, vamos dizer assim, tentar sair da temporalidade, do aqui e agora, e procurar as coisas que são eternas, aquilo que dura, por assim dizer, para sempre. Então, nós temos alguns problemas então nessa afirmação. Primeiro, esquerda, direita, esses termos que foram formulados, né, eles foram formulados em uma certa época. Né? Alguns dizem que começa com jacobinos e girondinos lá na Revolução Francesa, certo? Se realmente começou na Revolução Francesa, esses dois termos, então nós podemos concluir o seguinte, que existe coisas ou elementos, né, da realidade que existiam antes de alguém ouvir falar de esquerda e direita. Não é? Então, por exemplo, Homero, a poesia, surgiu antes de esquerda e direita. Não é? A filosofia, Sócrates, surgiu antes de esquerda e direita. Né? Os Dez Mandamentos surgiu antes de esquerda e direita. A revelação cristã também surgiu antes de esquerda e direita. Não é verdade? E por aí vai, a arte, pietà, a música clássica e etc, etc, etc. Não é? Então, peraí. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, esses elementos que existiam muito tempo atrás, eles foram
vamos dizer assim, usado, hoje em dia ele é usado de maneira política pela esquerda, não é? Então os caras, eles pegam a arte e transformam em propaganda política, pegam a filosofia e transformam em propaganda política, né? Pegam religião, ali com principalmente a muito conhecida teologia da libertação, e transforma em propaganda política, né? E transforma em uma arma para a sua ideologia. Assim, né? Tudo tem que servir, tudo que está na realidade tem que servir de acordo com a ideologia do sujeito tal. Então, não é à toa que, por exemplo, você sempre vai encontrar um Jesus socialista, porque ele tem que entrar ali na como que se diz? Na ideologia do sujeito, né? Jesus socialista, comunista, sei lá, gaysista, Jesus gay, não é? Todas essas coisas. Então, a arte também tem que ser de esquerda, e etc, etc, etc. Né? Então, eles pegaram esses elementos transcendentes e transformaram em uma arma política, certo? E o que eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, não é? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma arte de direita, não é? Para combater a arte de esquerda que está aí. Então, só que se nós fizermos isso, nós também estaremos corrompendo, né, esses elementos, né, a arte, né, que tem como função nos mostrar a transcendência ou a realidade como ela é. Estão me entendendo até agora? Tudo bem, Alessandra? Então, assim, eu acredito no seguinte, você pode ter artista que é de esquerda e um artista que é de direita, correto? Só que assim, você usar a sua arte como um instrumento político, aí as coisas começam a complicar, né? Olha só quem está aqui, Fernanda Tanaka, um prazer, a rainha do Twitter, não é? Vamos lá, então. O que acontece? Então, no livro do Gregory Wolfe, ou até nesse livrinho aqui da Elizabeth Cantor, né? Guia Politicamente Incorreto da Literatura, da editora Simonsen, né? Acho que nem existe mais a editora, deu os problemas com Simonsen lá, com a Patrícia Leves. Eu não vou contar a história aqui, mas aí vocês procurem na internet o que aconteceu. Então, assim, o que deve ser feito? A gente tem que buscar qual que é a verdadeira arte e tentar trazê-la de volta, não é? Dialogando com a modernidade, né? Não assim, já que a esquerda pegou a arte, né, e transformaram em um instrumento político, vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos sair por aí criando estátuas do Bolsonaro, quadros com o símbolo do PSL, não é? Música clássica com o lema, como que é? Pátria Amada Brasil, não é? Então, tipo, sei lá, só inverteu a coisa, não é? Mas assim, a função, você veja bem, qual que é a ideia do conservador no geral, né? O conservador, ele não é uma ideologia, ele é uma visão de mundo, né, que meio que se adapta, né? Como assim? Por exemplo, é melhor eu dar um exemplo aqui. Bom, eu sempre falo que o conservadorismo ele é uma espécie de armadura, não é? Imagina uma armadura medieval. Você está vestindo uma armadura medieval. Nessa armadura medieval, né, você vai perceber que tem frestas, né? Essas frestas, o ar ele entra por ali, né? Então, suponhamos que a armadura seja aquela visão de mundo que você possui sobre a família, enfim, ou melhor, dizendo dessa maneira, sobre aquelas coisas que funcionaram na humanidade. Só que assim, às vezes a tradição, ela precisa de uma atualizada, né? Então você possui frestas. O que significa essas frestas? Bem, se essa ideia que você está me falando é boa, então nós temos que testá-la, não é? Aqui, através de debates e etc., para ver se ela realmente funciona, né? E se realmente não é uma ideia genocida que vai matar todo mundo, não é? Então você veja bem, então o conservador tem essa característica de, por exemplo, preservar as grandes artes do Ocidente, aquilo que melhor foi
escrito pelo homem ou pela o que melhor foi cunhado na arte no geral, não é? Então o que deve ser feito? O que deve ser feito é o seguinte, é mostrar para as pessoas, não é? O que é a arte, não é? Não usá-la como instrumento político para você reconquistar, sei lá, só porque a esquerda está fazendo isso, né? Que vai acontecer? Aí, o que acontece? A esquerda fala que Jesus é socialista, aí o cara de direita vai falar, não, mas na verdade Jesus é capitalista. Não, mas espera aí, cara. Esses... Tá entendendo? Ele tá acima disso. Não tem essa. Ah, não, agora ele é capitalista também. Não é? O que acontece? O cara, ele corrompeu o negócio. Não é? Ah, não, Homero na verdade também era socialista de alguma maneira. Não, na verdade Homero era liberal por algum sentido. Cara, não, se liga. Tá acima disso. Eles estão falando sobre a natureza humana. Eles estão falando sobre aquilo que está em todas as épocas, né? Os críticos falam que o Shakespeare é o homem de todas as épocas. Por quê? Justamente porque tudo que está escrito nas peças dele atinge todos os homens de todas as épocas, em todos os lugares, né? É um negócio eterno. Não é? Então você não vai ver ali alguma maneira de... Ele não está tentando ideologizar a visão política dele, ele está tentando mostrar que existe uma natureza humana. E o que um professor, por exemplo, de esquerda, não precisa ser necessariamente de esquerda, tá? Mas um professor que quer transformar Shakespeare em um instrumento político. Ele vai começar a chamar um monte de coisa lá que Shakespeare nunca pensou. Então ele vai pegar o conto do Otelo, né? O Otelo lá, o negão. Ah, tá vendo? Isso daqui, na verdade, está falando sobre como são as relações raciais na Europa moderna. Ou vai achar Macbeth, alguma coisa ali. Ah, tá vendo? Aqui, na verdade, ele quer mostrar como é o lesbianismo. O cara vai começar a achar um monte de coisa, mas nunca vai falar aquilo que importa. Que é o problema da natureza humana, né? E você veja bem, isso também não é porque o cara, por exemplo, ele é de esquerda, ele necessariamente vai fazer isso, né? O problema é que nós vivemos em uma era que a esquerda ela quer transformar tudo em um instrumento político, né? Mas assim, existem artistas de esquerda que, por mais que eles sejam comunistas e etc., eles conseguem transcender na sua arte a sua própria visão política. Não é? Então, por exemplo, acho que todos vocês já assistiram ou já assistiu alguma vez aquele filme Central do Brasil. Não, um diretor muito de esquerda, não é? Mas assim, a maneira como ele vai retratar o Brasil, principalmente o interior do Brasil, com aquelas festas religiosas, não é? Do lado, e a relação entre a mulher principal e o garoto, você vai ver que ali realmente não tem. Ele transcendeu o aspecto ideológico dele. Ele está tentando mostrar o sofrimento humano, que é uma coisa incrível. Né? Você pode pegar um outro filme também, se estou falando de filme, Tropa de Elite, todo mundo sabe que o Padilha é super esquerdista, mas o primeiro ele transcendeu, ele mostrou ali a realidade como ela é. Ele não estava pensando em fazer um filme de esquerda ou de direita. Tudo bem, dizem que ele estava pensando, foi um tiro que saiu pela culatra. Mas ele mostrou tão bem como é a realidade das coisas no primeiro filme, que ele acabou transcendendo, né, o aspecto político dele. Né? Então, por exemplo, nós também temos um outro exemplo saindo dessa questão política. Né? Nós temos o Christopher Marlowe, né? Ele foi o que escreveu o livro do Dr. Fausto, né? Viveu na mesma época de Shakespeare. Inclusive diziam que o Christopher ele era o outro nome de Shakespeare. Né? Existem várias teorias. Né? Uns dizem que na verdade Shakespeare era ele, né? Só que Shakespeare escrevia com pseudônimo, né? Christopher Marlowe, etc. Mas o que acontece? Ele morreu muito novo, pelo que se sabe até então, com 29 anos. E é um sujeito que não gostava de religião, né? Dizem que até ele era
um pouco assim, enfim, libidinoso, né, mais do que deveria, né, era um crítico sagaz da religião, etc. E ele estava vivendo uma época, na época de Shakespeare, era uma época muito mais religiosa do que agora. Isso sem sombra de dúvidas, não é? Só o que acontece? Na arte dele, por exemplo, em Doutor Fausto, né, que vocês, se não leram, devem conhecer aquele personagem famoso, né, Mephistófeles, não é? Que é enfim, uma das figuras de Lúcifer. Acho que vocês já ouviram falar em algum filme, né, algum desenho, sempre tem, né, esse personagem, né? Mas nesse livro você vai perceber que ele transcende as opiniões religiosas dele. Um cara totalmente crítico ao cristianismo, na obra dele ele percebe que sem a beleza da divindade e sem a arte transcendente, ele não conseguiria criar uma obra que transcenda a época dele, né? Como eu disse na live anterior, o que o Dr. Enéas disse, é que o que é clássico, né? O que é a literatura clássica, a arte clássica? É aquilo que é eterno. Né? Então você não pode ser, às vezes não é cristão, pode ser de esquerda, etc, etc, etc. Mas se sua arte contém esses elementos que consiga falar com todos os homens, em todas as épocas, você vai conseguir realmente dialogar com a humanidade no geral. E é isso que a gente precisa. Precisamos de pessoas assim. Então, por exemplo, hoje em dia nós vemos a arte sendo usada como instrumento de propaganda política. Né? E como que é usada? Simplesmente como choque, né? Chocar as pessoas. Né? Se você pensar alguns anos atrás, pelo menos algumas décadas atrás, quando a sociedade era mais religiosa, a arte era usada justamente para questionar os dogmas religiosos, não é? Então, ia questionar, etc, etc. Quando a sociedade ela se torna mais secular, a arte, óbvio, estou falando a arte usada pelos revolucionários no geral, começou agora a querer chocar, vamos dizer assim, a moral comum das pessoas, né? Porque como a religião arrefeceu, de qualquer forma ainda as pessoas tinham uma moral comum. Por exemplo, não andar pelado na rua, não é? Essas coisas que você vê. Ou, por exemplo, banheiro de homem e banheiro para mulher. Ainda é uma moral comum, vamos dizer assim, da civilização, por assim dizer, né? Aí o que acontece? Aí a arte, sendo usada por esse tipo de gente, começou também a provocar a própria moralidade comum, né? E aí o que acontece? Quando a moralidade comum também começar a se arrefecer, não sei quando isso vai acontecer, mas às vezes parece que está acabando, mas às vezes parece que sobe, aí a arte vai tentar chocar ainda mais ainda. O negócio vai ser mais embaixo, porque eles perderam todo o referencial do belo, do bem e da verdade. O negócio é só chocar e aparecer. É só para isso que serve. Né? Então o que vai acontecer também? Então só que a gente de direita, então vamos pegar a arte também para chocar e aparecer? Não. Não é? Nós iremos, na verdade, mostrar o que é a arte. Não é? O que desde lá de Homero até hoje em dia, né? Criar um diálogo, fazer com que as pessoas percebam o que é arte ou não, o que é bom gosto e o que não é bom gosto. É isso que nós precisamos fazer. Né? E aí vocês devem fazer a seguinte pergunta: tá, mas como que eu posso fazer isso? Né? Eu nem sei também o que é arte. É o que pode acontecer, não é? Mas eu tenho uma leve impressão de que o pessoal também só queira chocar, né? Então, é por isso que você está aqui. Vá acompanhando as lives e os podcasts, que a gente vai crescendo junto. Né? A gente vai crescendo junto aí, aprendendo um pouquinho, né? E eu vou agora tentar, tô com umas ideias aí, eu não vou falar, tá? Porque eu posso mudar de ideia, mas de fazer um negócio legal aí pra vocês, certo? Então, pessoal, um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Fui.